Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, reunidos aqui em atitude de oração, nesse dia 27 de agosto de 2024, nessa terça-feira, dia de Santa Mônica. Aqui diz Mônica, nasceu na Angélia, por volta de 331 e morreu em Ostia, Roma, em 387. Pela oração assídua e confiante e por suas lágrimas, alcançou a transformação espiritual do filho Agostinho. Do livro das Confissões é delineada sua figura de mãe cristã e de contemplativa, atenta às necessidades dos humildes e dos pobres. O colóquio entre Mônica e Agostinho nos revela a profundidade de seu espírito, todo voltado para a pátria celeste. E o evangelho que nós temos é Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vós que deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubos e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prática religiosa, lembrando de Santa Mônica, que rezou 30 anos pela conversão do filho, leva e nos mostra a necessidade de uma vida constante de oração. A gente faz as coisas no mundo religioso, mas eu sempre tenho que saber por que eu estou fazendo isso e qual é a finalidade, quais serão os frutos disso. Há muita coisa dentro da igreja que a gente não tem fruto nenhum, é cumprimento de agenda, modismo, que a gente tem que fazer por fazer, para aparecer, que a gente tem convivência, que nós somos dinâmicos. A igreja está muito inchada de coisa, muita petição, muita regra, muita exigência, muita taxa. E às vezes a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue dar atenção ao povo. A gente fica se autoalimentando como o mundo universitário, e a igreja lamentavelmente tem essa cultura também da gente se autoalimentar. Por isso que nós deixamos de ser importante para a sociedade em geral. Nós deixamos de ser importante para o mundo. Ninguém mais para ouvir alguém falando da igreja. Antigamente os jornalistas, os intelectuais, os professores, as autoridades políticas, quando algum cardeal, algum bispo da igreja falava, eles paravam para ouvir o que aquela pessoa tinha a dizer. Hoje não, ninguém para escutar bispo, ninguém para escutar padre. Ninguém nos convida para dar palestra em ambiente mais intelectualizado. E quando convida, é um mundo restrito, de um grupinho pequeno, de 20 a 30, dentro de uma sala de aula, e ali a gente vai se autoalimentando. Entendeu? Uma das coisas que sempre me fez sofrer na igreja, uma delas é reunião longa, que a gente olha um momento e isso não mudou nada, não decidiu nada. E a outra é ter que obedecer superior que a gente não acredita. Para mim é a morte, gente. Nossa, eu já tive cara superior, eu falei, gente, mas eu tenho que viver nessa hipocrisia, eu tenho que me submeter a esta pessoa, eu tenho que obedecer isso, eu tenho que fazer aquilo. Acho que é por isso que eu larguei a congregação redentorista, porque não dá para a gente obedecer certas autoridades religiosas. Até porque certas coisas vai contra o Evangelho de Jesus Cristo. Vai certas atitudes, certas preocupações, certos gestos, vai contra o Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, a gente não conhece Cristo, a gente começa a tratar a estrutura. A gente começa a lutar para ter poder, para ter cargo, para ter dinheiro, essas coisas todas. E o Evangelho, essa crítica hoje, olha, vocês estão pagando o dízimo certinho das ervas, não sei o quê, mas vocês estão esquecendo da misericórdia e da justiça.
Vocês estão esquecendo o que é mais importante. Por isso vocês estão nesse mundo da hipocrisia, da falsidade. A gente está muito preocupado de uma igreja que ostenta, que aparece. Às vezes as pessoas vão celebrar debaixo de uma árvore, usando todos os paramentos e turíbulos, não sei do que das quantas, como se estivesse no Vaticano, mas nem no Vaticano é assim. Eu morei lá em Roma, sei muito bem, nem no Vaticano se ostenta tanto. O Papa, por exemplo, não é de ostentar, mas às vezes a gente vê na internet aí, o cara está debaixo de uma árvore lá, com todos os aparatos, turíbulo, um casula, não sei o que, coroinha, e segurando o microfone, porque minhas mãos são sagradas, ele pode colocar as mãos no microfone, porque... Então, quer dizer, é uma certa hipocrisia muito grande no mundo que tem. E a crítica de Jesus é essa, olha, vocês estão aí pagando o dízimo certinho das coisas, mas vocês estão esquecendo da justiça e da misericórdia. Vocês estão esquecendo disso. Vocês estão esquecendo. Ai de vós, viu, doutores da lei e fidelidade também, viu? Vocês devem pagar, praticar isso aqui, também devem sim pagar o dízimo de vocês. Mas não se esqueça, viu, da misericórdia, da justiça e da fidelidade. Vocês não estão sendo fiéis a Deus. Vocês estão sendo fiéis ao ouro do altar. Vocês estão sendo fiéis à oferta, não ao altar, ao ouro do templo. Foi a crítica do evangelho de ontem. Então, ai de vós, fariseus e doutores da lei, vocês limpam por fora, mas por dentro estão podres. Aquilo que Jesus diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E cada um teve que reconhecer que eles tinham pecado. E vai saber se eles não eram clientes daquela que foi pega em adultério. Se eles também não aproveitaram daquela mulher lá humilhada, jogada no chão, com todo mundo lá. Então a gente olha assim a crítica de Jesus e vai insistindo muito, viu, na cegueira humana. Na cegueira humana da gente viver fazendo as coisas por fazer. A gente viver inventando coisa por inventar. E estéreis, porque não produz frutos. Não muda a autoridade, a realidade, não muda a convivência, não muda a fraternidade. Não muda o contexto. Então peçamos a Deus sabedoria e paz para que nós não sejamos hipócritas e não esqueçamos da misericórdia, não nos esqueçamos da justiça e da fidelidade a Deus. E não coloquemos carga demais nas costas dos outros, sendo que eu não sou capaz de carregar nem a minha mesma. Um abraço, até mais.